morto, o senhor não toma posse. 15 de março de 1985. A rampa do Palácio do Planalto estava vazia. O Brasil inteiro esperava para ver o primeiro presidente civil, depois de 21 anos, subir aquela rampa. Depois de uma ditadura que durou mais de 2 décadas, depois de um movimento gigantesco pedindo eleições diretas, depois de toda aquela esperança, a rampa estava vazia. Tancredo Neves não estava lá. Ele estava em uma mesa de cirurgia, lutando pela vida. Oi, eu sou a Sônia Procópio e hoje a gente vai entender uma das mortes mais impactantes da história brasileira, a morte que literalmente parou o país. Nós vamos entender o que aconteceu naqueles 39 dias de agonia nacional, por que o Brasil ficou tão abalado e como o cinema brasileiro reconstitui essa história no filme O Paciente, o caso Tancredo Neves. Vem comigo investigar esse trecho marcante da história do Brasil. Mas antes de entrarmos nos 39 dias, eu preciso te contar quem era esse homem e por que ele importava tanto. Porque sem entender isso, a gente não entende a dimensão do trauma que foi essa perda. Tancredo de Almeida Neves nasceu em 1910 em São João del Reis, Minas Gerais, e a carreira política dele é longa. Foram décadas construindo uma reputação de conciliador, de negociador, daquele cara que consegue sentar todo mundo na mesma mesa. Ele foi chefe da Casa Civil durante o governo Getúlio Vargas, foi o primeiro-ministro do Brasil durante aquela experiência de breve parlamentarismo em 1961, quando precisaram de alguém para garantir a posse de João Goulart. Em 1964, no golpe militar, ele foi um dos poucos parlamentares a se abster de votar no Marechal Castelo Branco, e durante os anos de chumbo da ditadura, ele ficou na oposição, pelo MDB. E uma das frases mais famosas de Tancredo é: "Se é mineiro, não é radical. Se é radical, não é mineiro." E olha, essa frase resume muito bem o jeito dele de fazer política. Em 1984, Tancredo foi uma das lideranças centrais do movimento Diretas Já, aquele movimento gigantesco que colocou milhões de pessoas nas ruas pedindo eleições diretas para presidente. Comícios históricos, a Candelária no Rio com 1 milhão de pessoas, o Vale do Anhangabaú em São Paulo com 1,5 milhão. Só que a emenda Dante de Oliveira, que restabelecia o voto direto, foi derrotada no Congresso, ainda composto por maioria militar. Foram 22 votos. E aí a eleição de 1985 foi indireta, pelo Colégio Eleitoral. E Tancredo Neves era o candidato da oposição aos militares e foi eleito em 15 de janeiro de 1985, derrotando Paulo Maluf, candidato que representava os interesses militares. Por que esse cara importava tanto? Por que o Brasil depositou tanta esperança nele especificamente? Porque o contexto era de muito medo. Os militares ainda estavam no poder. O vice-presidente dele, José Sarney, era visto com muita desconfiança por muita gente. Afinal, Sarney tinha sido presidente do PDS, o partido que sustentava a ditadura, antes de se aliar a Tancredo na Aliança Democrática. Então assim, Tancredo representava a segurança. Ele era a garantia de que a transição ia ser pacífica e de que os militares iam mesmo passar o poder, de que a democracia seria de verdade. Ele era o arquiteto da ponte e todo mundo confiava que ele ia conseguir fazer a travessia. Na minha adolescência, eu me lembro do meu pai conversando com alguns amigos muitos anos depois do falecimento do Tancredo, ainda jurando que o presidente tinha sido assassinado. Nada tirava isso da cabeça dele. E olha, isso não era só a teoria do meu pai não, tá? Milhões de brasileiros ficaram convencidos disso e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho sobre esse ponto. Se você quer entender melhor esse período, eu deixei aqui na descrição deste vídeo todas as referências e livros que eu usei. E tem também a nossa playlist Ditaduras nas Telas, aqui mesmo no canal, com vários vídeos sobre esse período. Vale a pena dar uma olhada. E aí vem o pior pesadelo possível, véspera da posse. Tancredo Neves começa a sentir fortes dores abdominais. 14 de março de 1985, véspera da posse. Tancredo é internado às pressas no Hospital da Base de Brasília, com dores abdominais intensas. E olha só, ele já estava sentindo dores há uns 10 dias. 10 dias. Você deve estar se perguntando por que ele não procurou um médico antes, por que ele não adiou a posse. Por medo. Medo de que os militares usassem a saúde dele como pretexto para não transmitir o poder. Medo de que José Sarney não fosse aceito sozinho. Medo de que tudo desmoronasse no último segundo. E tem uma cena que é emblemática desse momento.
Tancredo Neves, acamado, com dores terríveis, assina as atas de nomeação do seu ministério, com as mãos trêmulas, porque ele precisava garantir que o processo fosse irreversível. Ele não podia assumir a presidência, mas também não podia deixar o poder vazio. É uma imagem que resume tudo: um homem morrendo, tentando segurar a democracia com as próprias mãos. E aí começa uma novela que vai durar 39 dias. Foram emitidos 48 boletins médicos oficiais à nação. 48. Em 39 dias. São quase 2 boletins por dia. Só que esses boletins tinham um pequeno probleminha. Eles eram excessivamente otimistas. Eles não diziam a verdade sobre a gravidade do estado de saúde do presidente. E um dos momentos mais controversos foi a divulgação de uma foto montada de Tancredo ao lado da esposa dele, Dona Risoleta, e toda a equipe médica. A foto dava a impressão de que estava tudo sob controle e de que ele estava se recuperando bem. Mas ele não estava. Tancredo passou por 7 cirurgias. 7. Ele foi operado primeiro em Brasília, depois transferido para o Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo. Entre os médicos envolvidos estavam o Dr. Francisco Pinheiro Rocha, que fez a primeira cirurgia em Brasília, e o Dr. Henrico Pinotti, cirurgião gástrico de São Paulo. E no final, a causa da morte, leumioma, que é um tumor benigno, mas estava infectado. Isso evoluiu para uma infecção generalizada, falência múltipla dos órgãos e uma fibrose pulmonar por causa do tempo que ele ficou entubado. Mas as versões iniciais falavam em apendicite, em diverticulite. A informação era sempre desencontrada e imprecisa. Enquanto isso, o Brasil inteiro vivia em suspense. Correntes de fé, vigílias, orações em frente aos hospitais, multidões nas ruas, todo mundo acompanhando cada boletim, cada notícia, cada rumor. E no dia 21 de abril de 1995, e olha só a data, 21 de abril, a mesma data da morte de Tiradentes, Tancredo Neves falece. A reação foi de pânico, de desespero, de luto nacional profundo. O velório aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília, e depois ele foi sepultado na sua terra natal. Multidões, pessoas chorando como se tivessem perdido um amigo. E aquele povo não estava chorando só a morte de um político, estava chorando a morte de uma esperança, a morte do cara que ia fazer a democracia dar certo. E é aqui que a gente entende por que milhões de brasileiros ficaram convencidos de que tinha algo errado, de que Tancredo tinha sido assassinado. E não foi conspiração, foi uma consequência. Quando se emite 48 boletins médicos que não dizem a verdade sobre o estado do paciente, quando se monta uma foto para fingir que está tudo bem, quando as informações são sempre confusas e desencontradas e excessivamente otimistas, você não está protegendo o paciente. Você está criando uma narrativa paralela que vai gerar uma desconfiança para sempre. Porque no final das contas, se eles mentiram sobre isso, sobre o que mais eles mentiram? E como o cinema brasileiro resolveu contar essa história 3 décadas depois? Em 2018, o diretor Sérgio Rezende, que talvez você conheça de filmes como Canudos, Salve Geral ou Zuzuêndio, lançou O Paciente, o caso Tancredo Neves. O filme é adaptado do livro de mesmo nome do autor Luiz Mir e tem Otton Bastos interpretando Tancredo. A escolha narrativa que Sérgio Rezende fez nesse filme é bem interessante. O filme é uma obra híbrida. Ele começa com imagens reais, imagens de arquivo da época, com uma voz-over narrando os fatos, contextualizando o espectador sobre o que estava acontecendo no Brasil. E essas imagens reais vão naturalmente passando para a ficção. A primeira cena de ficção é de Tancredo, já eleito, contando uma história do seu tempo de promotor para um pequeno grupo de pessoas. Então é assim, arquivo histórico, voz-over, que são elementos do filme documentário, passando para a dramatização, que é um elemento do filme de ficção. Tudo isso é fluido, você mal percebe a transição. Mas isso ajuda a localizar o espectador no espaço e a entender a história que está começando. E o filme segue sendo ficcional durante toda a reconstituição dos 39 dias. E no final, depois que Tancredo falece, o filme volta para imagens reais. O povo na rua, pessoas chorando arrasadas. Por que essa estrutura funciona? Porque ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ela ancora o espectador na realidade. Olha, isso aconteceu de verdade. Não é só ficção. Segundo, ela humaniza a história através da ficção. Porque a ficção permite criar empatia, mostrar conversas privadas, mostrar o sofrimento, a pressão política, o desespero da família,
preenche os espaços narrativos que nós, espectadores, não conhecemos sobre o que aconteceu na intimidade, nos detalhes dos grandes fatos. E terceiro, ela fecha com uma catarse emocional coletiva. Aquelas imagens reais no final, com o povo chorando, elas te conectam com aquela dor nacional. E é uma narrativa inteligente porque ela foi vivida ao vivo por milhões de pessoas. E o que o filme reconstrói? Por exemplo, a foto montada, aquela que eu mencionei lá atrás. O filme reconstrói essa cena, mostra como ela foi armada, a pressão para passar uma imagem de controle. Os boletins médicos com as informações desencontradas. O desespero da família, a força e a presença de Dona Risoleta, a esposa, sempre presente. E olha, eu preciso agora te falar uma coisa. O filme é bem construído, tecnicamente muito competente. A direção é sólida, o roteiro funciona, Otton Bastos dá vida a um Tancredo cativante. Mas não tem nada ali que faça o filme inesquecível. Sabe quando você assiste e pensa, tá bom, cumpriu o que prometeu, mas... Até que a gente chega na sequência final. Quando aquela trilha sonora tocando Coração de Estudante na voz de Milton Nascimento toca, eu chorei. Eu me emocionei de verdade. O filme me conectou com um pedaço traumático da história do Brasil. E isso não é pouca coisa. Para minha experiência como espectadora, não importa se o filme inteiro foi apenas bom, mas aqueles minutos finais me tocaram profundamente. Para além da emoção, o que essa história e a forma como o cinema a reconstitui nos ensina sobre como contamos narrativas de poder. Primeiro ponto, a narrativa do herói mártir. Tancredo morre em 21 de abril, mesma data de Tiradentes. Esse simbolismo é muito forte. E rapidamente, Tancredo vira o homem que se sacrificou pela democracia, o mártir da nação. E aí eu me pergunto, esse tipo de narrativa que transforma figuras políticas em heróis mártires, isso ajuda a gente a entender melhor o processo histórico ou simplifica demais? Porque quando a gente transforma alguém em mártir, a gente congela aquela pessoa. Essa pessoa vira símbolo, não continua sendo humano. Minha leitura, eu acho que a gente pode reconhecer a importância histórica sem precisar santificar. Mas essa é a minha leitura. Deixa aí nos comentários qual é a sua leitura. Segundo ponto, comunicação em crise. 48 boletins médicos em 39 dias e informações desencontradas e confusas o tempo todo. Isso foi uma tentativa de controlar a narrativa do que estava acontecendo, de gerenciar a crise através da informação, ou melhor, através do controle da informação. Só que o tiro saiu pela culatra, porque quando se omite, quando se distorce para tentar proteger, cria-se a desconfiança, que neste caso dura décadas. E a gente viu isso se repetir outras vezes, né? Na pandemia, em outras crises políticas, por exemplo. Sempre essa ideia de que o povo não pode saber a verdade porque o povo vai entrar em pânico. Mas será? Ou será que o pânico vem justamente quando a gente percebe que estão escondendo alguma coisa? Porque quem está no poder sempre acha que omitir a informação protege a população. E protege do que exatamente? Será que a sociedade não pode lidar com a realidade? Terceiro ponto, medo da instabilidade política. Por que Tancredo Neves adiou a internação até o último segundo? Porque a transição democrática era frágil, muito frágil. Os militares ainda estavam lá. Sarney era visto com desconfiança. O Congresso tinha acabado de derrotar as diretas já. O país estava mergulhado numa crise econômica brutal, a dívida externa bilionária, a inflação a 80% ao mês. Havia um risco real de João Figueiredo, o último presidente militar, não passar a faixa. A democracia brasileira, naquele momento, não era um evento, era um processo, e um processo que ainda poderia desandar. E hoje, depois de 40 anos, como a gente encara as nossas transições de poder? Melhorou? A gente lida melhor com isso? Ou a gente ainda vive com aquele medo de que tudo pode desabar no último segundo? Quarto ponto, memória coletiva versus história oficial. Por que milhões de brasileiros ficaram convencidos de que Tancredo foi assassinado? Por que essa versão circulou tanto e durante tanto tempo? Não é conspiração, é consequência da forma como tudo foi comunicado e do clima constante de repressão. O Brasil estava tentando sair de um regime que matou e torturou muitos brasileiros. Quando a narrativa oficial não bate, quando tem buraco,
Quando tem contradição, as pessoas preenchem esses buracos com as próprias teorias, e essas teorias, muitas vezes, fazem muito mais sentido do que a versão oficial. E aí entra o papel do cinema. Como a arte tenta reconciliar essas memórias divergentes? Como ela tenta processar traumas nacionais que ainda estão abertos? O livro de Luiz Mir, O Paciente, o caso Tancredo Neves, é essencialmente uma investigação histórica e médica, baseada em prontuários, laudos, entrevistas e documentos com um tom quase clínico, analítico. O autor reúne uma pesquisa detalhada, baseada em documentos reais, incluindo prontuários, exames e entrevistas com os médicos que atenderam Tancredo, para reconstituir o caso clínico do presidente. O foco não é um relato político tradicional, e sim mostrar como um diagnóstico errado, decisões médicas equivocadas e procedimentos inadequados acabaram determinando o desfecho da vida de Tancredo e afetaram profundamente a história política do Brasil. O livro apresenta um roteiro cirúrgico, ilustrado, com depoimentos dos especialistas e uma análise crítica dos acontecimentos dentro dos hospitais de São Paulo e de Brasília, onde Tancredo foi tratado. Mir argumenta que Tancredo poderia ter assumido a presidência, mas que a sequência de erros médicos e a manipulação da informação pública contribuíram para sua morte em 21 de abril de 1985. No livro, o protagonista é o caso, não o drama humano. Já o filme de Sérgio Rezende mantém a espinha dorsal do livro: diagnóstico errado, erros médicos, decisões políticas. Segue os mesmos fatos centrais e as suas conclusões, mas muda o ponto de vista narrativo. O cinema faz o que o cinema sabe fazer de melhor: transforma o caso em experiência humana, deslocando o foco para Tancredo paciente, fragilizado, silencioso, isolado. Cria uma dramaturgia intimista, sem perder o rigor dos fatos. O filme não contradiz o livro, ele encena o que o livro prova com um olhar humanizado sobre a situação do presidente. E pode ser que é justamente disso que a gente precisa: espaço para processar as informações, e não de verdades prontas. E se você quer entender mais sobre esse período de pós-redemocratização com o governo Sarney, depois governo Collor, todos os casos e crises econômicas e políticas depois de Tancredo, eu tenho aqui no canal a playlist Brasil em Crise. Dá uma olhadinha lá. São vários episódios, vários vídeos analisando filmes, séries e livros sobre esse período. Vale a pena assistir. O link está aqui na descrição deste vídeo. Tancredo Neves não foi só um símbolo político, ele foi uma pessoa. Uma pessoa que passou 39 dias sofrendo, 7 cirurgias, dor física real. Uma família, Dona Risoleta e os filhos, vivendo esse drama em tempo real, sob os olhos do Brasil inteiro. Um povo que depositou toda a esperança nele, que rezou por ele, que chorou por ele, e uma transição democrática que dependia dele para se consolidar. Tancredo Neves é uma exceção na história brasileira, um presidente eleito que nunca chegou a governar. E talvez seja justamente por isso que a gente ainda fala dele depois de 40 anos. Como você conta a história de alguém que representava tanta esperança, mas que nunca teve a chance de transformar essa esperança em ação? O cinema de Sérgio Rezende escolheu um caminho: mostrar o humano no meio do furacão, sem santificar, sem demonizar, mostrar a dor, a pressão, o caos e deixar o espectador sentir aquilo que o Brasil sentiu em 1985. E você? Que leitura você faz desse momento trágico que parou o Brasil? Deixe aqui nos comentários. Você se lembra de onde estava quando Tancredo faleceu? Os seus pais te contaram essa história? Como ela chegou até você? Eu quero muito saber. E olha, se você está gostando desse tipo de análise de narrativa histórica, eu tenho um presente para você. Tem um material que eu preparei onde eu analiso outro momento crucial da nossa história recente, o caso Collor, da eleição até o impeachment. É só baixar, é gratuito e o link está aqui na descrição. E não esquece, a história do Brasil é também a sua história. Que história te contaram sobre o Brasil? Toda semana tem vídeo novo por aqui. Até o próximo.